iniciar então a nossa quarta aula de cartas, 7 cartas de Jesus ao Apocalipse, ou melhor, às igrejas da Ásia. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos por mais esta aula, te louvamos por mais este dia e te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Abre a porta da palavra, dá-nos espírito de revelação, espírito de conhecimento, dá-nos, ó Pai, a interpretação da verdade da tua palavra e renova as forças para a tua honra e glória no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Chegamos então à quinta carta, e a quinta carta é a abertura do capítulo 3, a abertura do capítulo 3 do livro de Apocalipse, dos versos 1 a 6. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, Sardes, na verdade, foi a capital da Lídia, no século 7 a.C., e os lídios, na verdade, eles foram os primeiros povos, o primeiro povo antigo a cunhar regularmente as moedas, né? Fazer o cunho regular das moedas. Sardes se tornou então uma cidade próspera pela produção do ouro, da prata, das pedras preciosas, de lã e tecido, entre outras coisas. E ela é situada no alto de uma colina, toda amuralhada e fortificada, e ela se sentia então imbatível, né? Ela se sentia segura, se sentia confiante em si mesmo. Seus habitantes eram, por outro lado, orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Dessa forma, então, muitos líderes se sentem assim até o Senhor vir como um ladrão na noite, sem eles esperarem, e abatê-los. Mas a cidade orgulhosa caiu nas mãos de Ciro, da Pérsia, no ano 529, quando seus soldados estavam dormindo. Eles entraram por um buraco na muralha, o único lugar vulnerável, e dominou a cidade, e o rei Lídio, Croeso, então foi derrotado. Sempre a pessoa deixa uma brecha no orgulho, na soberba, na vaidade, na arrogância, sempre tem aí um ponto fraco, e o inimigo encontra sempre esse ponto fraco. Tomando a cidade de surpresa durante a noite, quando o inimigo chegou como um ladrão na noite. Essa história de 529 a.C., ela era extremamente conhecida na cidade, era a história da cidade, e por ser a história da cidade conhecida na cidade, então, na verdade, Jesus usa o que era a cultura deles, o que era a história deles. Por isso que Jesus vai falar no verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então Jesus faz um paralelo com a história da cidade para com o que ele queria falar. Jesus sempre aproveita a cultura, a história, a geografia da região para poder trazer uma mensagem que faça sempre essa alegoria, que faça sempre ou seja, se essa é a história da cidade, se isso foi o que aconteceu no ano 529, todo mundo sabia a história da cidade, então eles memorizam, eles guardam. Por isso que o Senhor Jesus, ele aproveita as condições existentes no local para que eles possam então ficar com a mensagem gravada.
Já no ano 334 a.C., a cidade se rendeu a Alexandre o Grande. Ele a reconstruiu e foi dedicada à deusa Cibele. Deusa Cibele, conhecida como a coroa da muralha, né? Então era uma muralha num monte alto, e aí a coroa da muralha era essa deusa Cibele, que lhe foi creditada ao poder especial de restaurar a vida aos mortos. Restaurar a vida aos mortos era a crença pagã aí, mitológica dessa deusa Cibele. Só que a igreja estava morrendo, e só Jesus é que pode dar vida ao morto. Só Jesus é que pode dar vida aos crentes. E exatamente por isso que ele diz claramente a esse respeito. Mas também em Sardes tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Deixa eu achar aqui, verso 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E final do verso 1. Eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Outro paralelo que Jesus está fazendo para confrontar a idolatria e a crença na deusa Cibele, que acreditavam que ela poderia dar vida às pessoas, quando na verdade só Jesus é que pode dar vida. Já falamos ontem, a deusa Cibele também foi identificada como Artemis, né? O templo de Artemis. Artemis era a deusa principal, ou a padroeira da cidade e do templo, e a ela dedicado em Sardes. Foi um dos 7 maiores templos gregos, mais que o dobro do tamanho do Partenon. O templo dedicado à deusa grega Atena, né? Então, atualmente, se pode visitar, além das ruínas da cidade de Sardes, uma pequena cidade que está ao lado da antiga Sardes, e essa pequena cidade se chama hoje Sardes. Sardes, tá? Significado do nome: Sardes é o que sobra, o que resta. Sardes é o remanescente. Por isso que Apocalipse 3:4, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Ou seja, o remanescente, o restante, o que sobrou, né? Algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Se a gente for colocar na história da igreja, a data da história aqui então seria de 1517, da Reforma em diante, né? 1520, 1517, até a tribulação. A igreja que se inicia no século XVI e irá até o final dos tempos, até o final das eras. É a igreja do período da Reforma, ou seja, aqui a igreja se perdeu totalmente na Idade Média. Aqui foi a dos mártires, aqui ela se uniu ao Império, aqui ela se perde nos 1000 anos, e quando ela se perde, ela se desvia e coloca um monte de indulgências, heresias, um monte de falhas. Aí, então, a igreja está na Idade Negra, totalmente perdida, mas existe um remanescente, existe Sardes, existe aqueles que sobraram, existe aqueles que ainda lutam pela verdade, batalham pela verdade. Então, mesmo sendo a igreja da Reforma, ela é, na verdade, a luta contra os que não aceitavam mais a palavra de Deus, a luta contra aqueles que rejeitavam o que estava escrito e aceitava a lei oral estabelecida pelo Papa, a lei oral estabelecida aí pelos cardeais e as autoridades da Igreja Católica. Lutero, na verdade, 31 de outubro de 1517, afixa na porta da igreja 95 teses, que foram 95 pontos que ele viu que a igreja se desviou da verdade, 95 pontos aonde ele vê que estava fora do que ele estudava da palavra de Deus, visto que os pergaminhos estavam confinados dentro dos mosteiros só. Então o povo não tinha acesso, né? O povo foi enganado por falta de conhecimento, mas na verdade por falta de acesso à palavra de Deus. Nesse período, então, era considerado um período que não se tinha mais a palavra de Deus viva.
A palavra em si, ela está viva, mas eles não têm acesso, né? Então Lutero batalha para voltar a palavra de Deus, ou o acesso à palavra de Deus, e outra, ele luta para que houvesse a tradução da palavra. Por quê? Até então só se tinha agora acesso à palavra em latim. Quem não fala latim, fala amém para tudo que se diz, e nem sabe o que está sendo dito. Então, por muitos e muitos anos, até no Brasil, as missas foram celebradas só em latim, e as pessoas iam ali e ficavam naquilo dali, naquele ritual, dizendo amém, justamente num período que não sabia exatamente o que estava sendo dito. Lutero então batalha, luta para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus, porque o que o Papa falava era lei, sem saber se era verdade ou não. E eles não tinham como conferir nas escrituras se era realmente aquilo que ele estava falando. Falou que tinha que comprar uma campa nos céus, eles iam lá e pagavam. Por quê? Porque tinha muito empresário dentro da paróquia, então eles queriam levantar mais recursos. Morreu um ente querido, olha, você tem que remir ele do purgatório pagando mais tanto. E aí então ia todas essas desvios absurdos da palavra de Deus, manipulando por interesses financeiros, Então esse é o período da luta que Lutero vai estar realmente confrontando. Quando na verdade ele tem uma tremenda revelação: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ou seja, você não precisa fazer nada para ser salvo, só ter Jesus como Senhor e Salvador. Ele tem essa tremenda revelação no livro de Romanos, Lutero tem um impacto. Romanos capítulo 1, versículo 17, ele tem um impacto ao estudar a carta de Paulo aos Romanos, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Onde está escrito? Está escrito em Abacuque. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma se enche e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E também depois foi escrito pelo escritor do livro da carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, na verdade, a gente observa aqui essa palavra considerada como a época negra, o tempo de trevas da igreja, Tiatira foi a igreja papal, onde se estabeleceu culto aos santos, aos mortos, a vela, a canonização de alguns ídolos e a ascensão de Maria aos céus. Foi todos os desvios doutrinários estabelecidos aqui nesses 1000 anos da igreja de Tiatira, da igreja da era negra, da igreja da era papal. O que sobrou são os que saíram e se rebelaram, até certo modo, com essa estrutura maligna. O que restou, foram os que saíram na reforma para propagar o evangelho genuíno. E nessa igreja, então, começou a ser apagada a ação do Espírito Santo, mas em todo tempo Deus sempre tem um remanescente. Em todo tempo o Senhor sempre levanta um remanescente que o Senhor chama para trazer de volta a plenitude do Espírito. A igreja sai totalmente da visão apostólica e aí então, mesmo nesse período de reforma, eles acabam considerando que apenas o pastor é que faz tudo. O pastor é que evangeliza, é o que ensina, é o que prega, é o que discipula, é o que visita, é o que ora, é o que faz velório, é o que faz tudo sozinho, Então, embora foi uma reforma, um remanescente, na verdade, não tinham a revelação ainda dos 5 ministérios. Eles ainda estavam na visão que 5 ministérios acabou, se foi, E aí a gente vai começar a observar a restauração dos 5 ministérios na igreja de Filadélfia, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a igreja saiu totalmente fora da visão apostólica. Mas é nesse período que surgem os luteranos,
que dos luteranos, então, vai ser inaugurada a primeira igreja presbiteriana. As igrejas presbiterianas, elas foram oriundas da Reforma Protestante no século XVI. A Igreja Presbiteriana do Brasil, que é considerada uma igreja protestante reformada, né, da orientação calvinista presbiteriana, né? A igreja foi fundada em 1862 por um missionário estadunidense chamado Ashbel Green Simonton, ou Simonton, que chegou ao Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. E a reforma aconteceu em 1517. Quando aconteceu a reforma de Lutero, os que seguiram Lutero ou os ensinamentos de Lutero foram considerados os da reforma protestante, mas um grupo seguiu Lutero, e Lutero sofreu demais, né? Ele tem esse período da reforma numa pandemia, e nessa pandemia os vírus estavam lastrando e matando todas as pessoas, e ele decide exercer a fé e ir orar por todos os que estavam morrendo. E Deus opera um milagre, mas ele contrai essa enfermidade, e aí então ele é curado milagrosamente também, ele não morreu desse vírus da pandemia. Mas aí então a estrutura da Igreja Católica queria matá-lo, né, e persegue ele para matá-lo. Ele fica escondido no Palácio do Conde Zinzendorf durante um tempo, né, e Martinho Lutero retomou a verdade da salvação pela fé. Por quê? Porque as pessoas queriam um evangelho vivo, uma palavra viva. Não aguentavam mais aquela história de uma missa que ninguém entende, um agrupamento que diz amém para o que você não sabe. E aí, eles ansiavam por alguém que falava com autoridade. Lembra a época de João Batista aqui atrás? Na época de João Batista, as pessoas eram atraídas ao deserto. Por quê? Por causa do discurso de João Batista, que embora fosse um discurso duro, era verdades, né? Raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? Então essa expressão que não se tinha mais no judaísmo, que não se ouvia mais nas sinagogas, fez com que as pessoas afluíssem ao deserto para ouvir a verdade, porque a verdade atrai. Por mais dura que ela seja, ela atrai, ela corrige, ela alinha, né? Então, aí as verdades bíblicas estavam perdidas, começaram a ser retomadas. Quando a Igreja Católica já tinha estabelecido o batismo da criança, ou batismo apenas por aspersão, Lutero resgata o batismo por imersão, a segunda vinda de Cristo, a obediência à lei de Deus, foram abraçados pelos cristãos de todas as partes leais à Bíblia, né? Então é interessante a gente observar isso. 1517, claro que Lutero é resultado dos pré-reformadores, né? Ele não foi o primeiro, e não se faz uma reforma dessa do dia para a noite. Então houveram outros pré-reformadores antes de Lutero que não conseguiram romper, e nem Lutero queria romper. O que ele queria era que a igreja se consertasse, o que ele queria era que a igreja se alinhasse. Aliás, tem aquele site Brasil Paralelo, eles trazem um estudo muito profundo ali sobre a educação no Brasil, e numa palestra que eles dão sobre a educação no Brasil, eles buscam desde 1517, né, sabe que o Brasil foi descoberto em 1500, então 1517 aconteceu a reforma, e eles buscam desde 1517 dizendo que Lutero foi responsável não só pela reforma cristã ou pela reforma protestante religiosa, mas o fato de nós, países de terceiro mundo, ter acesso à educação foi uma conquista de Lutero, tá? Que ele lutou para que nós tivéssemos direito a estudar, né? Porque por muitos e muitos anos a imagem que o exterior ou os países de primeiro mundo tiveram, isso até recentemente, né? Até 1980, 1990, as pessoas achavam que o Brasil era só terra de índio, né? Que só tinha mato
e machadinha na mão, e cacique, e flecha e arco, né? Então, na verdade, a gente observa que essa grande contribuição que Lutero deu para o avanço educacional em todas as coisas. Martim Lutero retomou a verdade da salvação pela fé e Deus criou então um novo começo, um novo ânimo para o povo que enfrentava perseguição. E aí então, logo descendente dele, em 1536, se levanta Calvino. Calvino também teve grandes revelações, vítimas de perseguição, agora eles são vítimas da perseguição dos huguenotes na França. E aí então eles fogem para Genebra no ano 1536, onde faleceu em 1564. Genebra tornou-se então definitivamente num centro do protestantismo europeu, né? João Calvino permanece até hoje uma figura central da história na cidade e na Suíça, né? Na Suíça tem um monumento aos reformadores, um monumento bonito, tirei algumas fotos lá, onde você tem ali o busto de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, né? E você vê ali realmente ali a história, né? Nesse sentido, o calvinismo foi originalmente um movimento luterano, né? O próprio Calvino assinou a Confissão Luterana de Augsburgo em 1540. Por outro lado, a influência de Calvino começou a fazer sentir-se na Reforma Suíça, que não foi luterana, tendo seguido a orientação conferida a Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio. Na sequência aí, tá? Eles vão tendo parte da revelação, né? Hoje em dia a gente observa dentro da teologia muitas pessoas sendo calvinistas, outras pessoas sendo luterana, tá? Eu particularmente não concordo muito com isso, porque eu acredito que cada um teve uma parte da revelação. Existem coisas de Lutero que são ótimas, são extraordinárias, só que Lutero defendia e pregava a morte ao judeu. Então, quando a gente observa aí toda essa chacina que houve, matando mais de 6 milhões de judeus, foi por estudos de Lutero, tá? Então, eu não posso rejeitar de todo e também nem posso assumir que somos luteranos. Mas a reforma protestante foi muito boa. A reforma protestante foi sensacional. E aí a gente cai no versículo bíblico, examina tudo e retém o que é bom de cada um. Calvino tem estudos profundos e maravilhosos, mas ele ensina que a predestinação, né, quem foi predestinado pode fazer o que for, pode pecar que está salvo, né? Uma vez predestinado, não. Né? A gente vê que, embora ele teve inúmeras visões aí, revelações, a gente observa e entende a predestinação de outra forma. Mas foram homens que contribuíram para o que a gente tem de conhecimento hoje, para o que a gente tem de entendimento da verdade da palavra de Deus. Então, é bom a gente estudar tudo, é bom a gente analisar todas as coisas. Então, se a gente observar que ele saiu do movimento luterano, originalmente ele surge através do luteranismo, né? Então, depois que a gente vai observar que vai tendo algumas revelações extras. De Zwinglio, a gente pode ver aí o movimento metodista que começa com John Wesley, e na verdade o seu irmão Charles Wesley. E a história de John Wesley, ela é fascinante, né? Ele era servo de Deus, ele era um homem de Deus, ele saiu para pregar o evangelho e ele faz uma viagem, e nessa viagem ele encontra um grupo pentecostal. Por quê? Porque ele era tradicionalicíssimo, crendo no cessacionismo, crendo que não havia mais dons, não havia mais nada. E a hora que ele se
depara com a realidade do campo e vê a necessidade da manifestação espiritual, ele então vai buscar de Deus, vai orar ao Senhor, e ele tem ali um revestimento, ele tem ali uma experiência com o Espírito Santo, e volta dessa viagem pentecostal, volta dessa viagem cheio do Espírito Santo. E aí foi um movimento metodista que sustentou missionários durante muitos anos, né? Então, isso tudo são biografias que a gente tem que estudar, que a gente tem que ler, que a gente tem que se interessar acerca de quem foi Lutero, quem foi Calvino, quem foi Zwinglio, quem foi John Wesley, o pai do movimento metodista. Através de John Wesley e Charles Wesley, ele foi responsável por centenas de hinos e canções do período do avivamento, e através desses dois irmãos iniciaram um despertamento pela fé que varreu a Inglaterra e trouxe um crescimento na graça. No século XVIII, a Igreja Metodista foi a principal exponente do metodismo, religião de fé cristã protestante, né? Então foi realmente algo extraordinário. O metodismo é de origem inglesa, organizado pelo reverendo inglês John Wesley, que enfatizou o estudo metódico da Bíblia, e a busca da relação pessoal do indivíduo para com Deus, a busca da relação pessoal. Após a morte de George Whitefield, aí a gente, isso em 1770, o metodismo americano entrou em uma fase de wesleyana, né? Aí onde se levanta Armínio. Armínio aí já tem outro pensamento, outra ideia, o arminianismo, né? Que na verdade foi bem duradouro durante esse desenvolvimento. E aí então se levanta o movimento anabatista, que divide, que distingue totalmente Lutero e Calvino. Esses grupos não aceitavam os sacramentos das igrejas estabelecidas e não necessariamente criam em batismo de crentes adultos. Aí começam então as divergências, dizendo que Lutero, embora rompeu com a Igreja Católica, ainda trazia algumas coisas de tradição. Assim que ele rompeu, ele se casou, né? Ele rejeitou o celibato, se casou. Logo depois vem a pandemia, e aí vem toda uma loucura aí na história. Só que agora, já séculos depois, a gente observa que havia uma divergência na questão do batismo, né? Uma divergência se podia batizar crianças, se não podia batizar crianças, se podia batizar adultos, se quem foi batizado como criança poderia ser rebatizado, se o batizado perdia a salvação ou não perdia a salvação, enfim. Começa então a estudar todos esses grupos e vai criando ramificações dos que acreditam, dos que não aceitam, dos que duvidam e dos neutros. Sempre tem as três classes, né? Em toda divergência você tem as três classes. O anabatismo moderno ele surgiu durante a Reforma Protestante em 1517. Os anabatistas eles fundaram então a primeira igreja dia 21 de janeiro de 1525, e a igreja dos anabatistas ela era próxima de Zurique, na Suíça. Armínio foi um teólogo neerlandês da época da Reforma Protestante. Ele trabalhou em 1603 como professor da teologia na Universidade de Leiden e escreveu muitos livros e tratados sobre teologia. A sua visão tornou-se então a base do arminianismo e do movimento neerlandês remonstrante. Fiéis se ofereceram a defender a sua causa, aquilo que havia se perdido então voltaria a brilhar. A verdade de Deus não seria esmagada para sempre. Deus levantou os reformistas. Bom, isso a gente vai ver com detalhes quando a gente estiver estudando
história da igreja. Mas a gente observa o quê? A mão ministerial, né? A mão ministerial, você tem o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Então o que você observa aqui no decorrer da história da igreja? Logo no final, quando morre aqui no ano 100, 104, 105, o João, o apóstolo, o último apóstolo a morrer, então as pessoas começaram a dizer que não existia mais apóstolo, que o apostolado acabou, né? Então, logo ali na primeira, já resolvem que acabou o apostolado. Anos depois, eles vão definir o cânon. Quando eles vão fechar o cânon, estabelecer os 66 livros, o último que foi introduzido foi do Apocalipse, enfim, a gente vai ter uma matéria ano que vem que vai estudar só canonicidade. Para fechar o cânon, que estão matando muitos cristãos, muitas pessoas, peraí, se não tem mais livro divinamente inspirado, então não tem mais profeta. Então Deus não fala mais nada profeticamente, porque na verdade os profetas foram até abrir a revelação da palavra. E abriu a revelação da palavra, então aí acabou os profetas. Aí então eles estão matando os mártires. Aqui ainda nessa segunda fase da igreja, mataram todos os missionários, todos os evangelistas, então não tem mais evangelistas. E tem o pastor, então a gente deixa o pastor para fazer todas as coisas com os que querem seguir a Cristo, com os remanescentes. Mestre não precisa porque o pastor está dando aula. Pronto. Então, na verdade, eles mataram 4 dos 5 ministérios, deixaram o pastor para fazer tudo. E durante centenas e centenas de anos, e até hoje, muitas denominações acreditam que hoje só tem o ofício de pastor. Não aceitam apóstolos, não aceitam profetas, não aceitam evangelistas e não aceitam mestres. E aí a gente observa o quê? Passa 1000 anos sem os 4 dos 5 ministérios. Passa 1000 anos com a igreja deficiente, com a igreja manca, né? Na Idade Média isso destrói tudo, esse milênio aqui da Era Negra foi uma devastação, mas a hora que Lutero surge trazendo um conhecimento, desperta o interesse em começar traduções da Bíblia. Desperta o interesse até chegar então em João Ferreira de Almeida, que decide fazer a primeira tradução para português de Portugal. Lutero traduziu para o alemão. Então, eles estavam confinados aí, não só na questão da parte latina, mas também do grego e do hebraico. E aí, então, tinha que trazer essas traduções. Então, quando surge a ideia de estudar e trazer as traduções, está sendo restaurado aqui, exatamente aqui, o ministério de mestre. O último que foi podado, que foi amputado, agora está sendo restaurado o ministério de mestre. Quando se restaura o ministério de mestre, começa a se abrir as grandes universidades na Inglaterra e nos Estados Unidos. Tá? As grandes universidades de Londres, da Europa, da Suíça, dos Estados Unidos da América, de Cambridge, de Harvard, e todas elas, na verdade, foi um grupo de pastores que falaram: precisamos oficializar esses estudos, precisamos buscar. Quando eles têm condições financeiras, o povo está vindo, resgatou dízimos e ofertas, tem propriedade, tem terrenos, então eles constroem mega centros universitários, mega campos universitários. Peraí, com toda essa estrutura, agora a gente tem que começar a incluir outros conhecimentos. Então aí começa a faculdade de ciência, faculdade de filosofia, faculdade de matemática, faculdades definidas pela igreja. Se você for pegar a história das grandes universidades antigas, você vai ver que todas elas começaram dentro de uma igreja. Todas elas, 100%. Tá? Por quê? Porque quem se interessa em trazer a verdade
é o povo que tem uma experiência com Deus, é o povo que tem uma experiência com o Senhor. Então aí você observa justamente essa visão da verdade. Agora, se levantam os valdenses, eles copiavam as escrituras à mão. Espera aí, a gente está falando de 1800 e pouco, e eles copiando as escrituras à mão, por quê? Porque eles viam a necessidade que as pessoas tinham, não tinha acesso. Gente, quando a imprensa foi estabelecida em 1517, também teve a imprensa, que foi a primeira a ser impressa foi a Bíblia. A Bíblia completa chegava a custar o valor de um carro hoje. Tá? Então quem queria uma Bíblia era 50 mil reais, 60 mil reais. Por quê? Porque ela era folha a folha. Colocava ali, para você, imagina fazer a estrutura de uma página dessa, aonde eles tinham só letras. Então ele tinha que colocar letra por letra, montar letra por letra, e aí prensar aquela lá. Tira aquela lá, tira todas as letras, monta a segunda página, monta letra por letra, faz a segunda página. Tá? Tem uma réplica, tem a máquina original no Museu da Bíblia aqui em Barueri, e uma réplica dela nos Estados Unidos. É impressionante você ver que era um trabalho demorado, artístico. Como que surgiu as sociedades bíblicas? Com um grupo de pessoas que teve a ideia de levar a Bíblia num preço popular em todas as linguagens e idiomas. Mas por quê? Por causa justamente do crescimento. Como era muito difícil ter a condição de comprar uma Bíblia, então na verdade o que os valdenses começaram a fazer? Copiar a Bíblia à mão, fazer a Bíblia à mão e começar a dar partes da Bíblia, textos da Bíblia, aonde a gente vê que há um certo avivamento de pessoas se interessarem em fazer cópias à mão e enviar pela Europa para propagar a palavra de Deus. E aí surge na Tchecoslováquia um homem chamado John Hus. John Hus. Aqui na verdade está fora do tempo. John Hus é antes John Hus é bem antes, aqui é 1300 e pouco John Hus. Tá? John Hus, que na verdade ele queria trazer um avivamento, ele foi um pensador e formador religioso, ele iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe. John Wycliffe que queria e lutava pela tradução da Bíblia, por isso que hoje há uma instituição que trabalha com traduções que se chama Instituição Wycliffe, tá? Porque ele foi um dos que lutou pela tradução. Só que aí você sempre tem os prós e os contras. Você tem aqueles que investem, que acreditam, e tem aqueles que querem achar texto bíblico para ir contra a revelação, né? Não, a palavra de Deus diz que não pode acrescentar um tio e não pode tirar um tio da palavra de Deus. Então ela não pode ser traduzida. Quem quiser tem que aprender o hebraico e tem que aprender o grego. E aí ficou aquela briga durante anos e anos e anos e anos e não puderam traduzir. E aliás foram até mortos por tentar traduzir. Foram mortos por tentar lutar pela tradução da Bíblia. Os seus seguidores foram conhecidos como os hussitas, tá? Os seguidores de John Hus, e a Igreja Católica não perdoou o que eles chamaram de rebelião, e eles foram excomungados em 1410. Bom, esse período da Igreja de Sardes, na história da Igreja, a gente observa que é um período de grande avanço, né? Logo depois da Reforma começa a restauração de todas as coisas. Como que Jesus se apresenta a essa igreja? Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos de Deus, versículo 1, né? Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. 7 na Bíblia representa completude. 7 na Bíblia representa totalidade. Então, na verdade, aqui representam todo, o completo, a plenitude do Espírito Santo descrita lá
em Isaías 11:2, os 7 Espíritos de Deus, né? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Jesus se apresenta como aquele que tem a plenitude do Espírito de Deus. 7, o total, 7 dias da semana, representa a plenitude do Espírito Santo como um todo. Quem dá a vida é o Espírito Santo de Deus. Aqui, ele não tem mais as 7 estrelas nas mãos, mas só diz as 7 estrelas. Tá? Jesus segura as 7 estrelas na mão direita como sinal de proteção e poder que ele dá à igreja. Essa igreja começou com um templo maravilhoso, porém agora essa igreja está morta e sem o Espírito de Deus. O elogio que nós vemos aqui nessa quinta carta, que ainda existe alguns bons fiéis e um bom nome. Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disto. Andar de branco, o Senhor espera que sejamos santos como Ele é santo em meio a uma geração corrompida. Quais foram as repreensões que Jesus dá a essa igreja? Desde o versículo 1, eu sei as tuas obras e que tens o nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, as obras eram imperfeitas. Espiritualmente, a igreja aqui em Sardes estava morta, e no período da igreja, embora ainda tenha grandes obras, ela ainda estava morta. Obras imperfeitas. Aqui existe uma ordenança para consolidar os fracos na fé que estão para morrer. Quem sabe as obras incompletas ou descaso com os mais ricos que estavam morrendo na fé. Qual a instrução? Arrepende-te. Se as obras não estão valendo, tem que se arrepender. O problema não foi a ausência total de obras, mas o problema foi a falta de integridade delas. É possível defender a doutrina de Deus sem amar ao Senhor. Muitos defendem, mas não amam ao Senhor. Lembra lá de Éfeso, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansastes, mas tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, tem obras, mas perdeu o amor. Agora, essa igreja de Sardes tem amor, mas as obras não são inteiras. É possível obedecer os mandamentos de Deus sem a inteireza de coração. Segundo Crônicas, capítulo 25, verso 2, 25, 2, e fez, o rei Amazias, fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com inteireza de coração. Então é possível fazer as coisas certas com a motivação errada. Os homens podem ver as obras, mas Deus vê o coração. Deus vê qual a motivação de coração que a pessoa faz o que faz. Por que a pessoa quer o dom do Espírito Santo? Para dizer aos outros que ela é espiritual? Qual a motivação que se faz o que faz? É um alerta muito sério que Jesus dá à igreja de Sardes: obras imperfeitas e espiritualmente morto. A igreja de Sardes tinha a reputação de ser ativa e viva, mas Jesus sabia que ela estava morta. Conhecia a palavra com o intelecto e não com o coração. Igrejas mortas possuem adoração morta. Como Hernandes Dias Lopes diz, pastores mortos produzem ou reproduzem sermões mortos, e sermões mortos matam. Não há mais celebração, não há mais amém, não há mais alegria, só há bocejos. Há somente pessoas sem vida e não tem nenhum
novo convertido. Por quê? Porque não tem como gerar vida se ele está morto. Mateus 23, 27 vai nos dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Apocalipse 3:2: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Onde a gente pode encaixar isso no período da Reforma? A igreja que permanece na católica, a igreja que permanece justamente na tradição e nos desvios do romanismo. A igreja que está tendo alguns que estão reformando, estão tendo a consciência do avivamento e da necessidade, mas outros ainda permanecem na morte. Então esse é o período da história da igreja. Qual a instrução de Jesus? Consolida o resto que estava para morrer. Fortalece, levanta, desperta, consolida o restante. As coisas que restam, quando os crentes olhavam ao redor, só viam coisas contra eles, oposições de todos os lados, perseguição. Talvez você se encontre na mesma situação hoje. Ou seja, você já chegou a um ponto da sua vida que as suas esperanças e os seus sonhos morreram. Problemas, divórcio, dívida, emprego, a morte de um ente querido, tragédias que ocorreram, nossa vida espiritual se esgota e muitos estão a ponto de desistir. Então Jesus diz a este: sê vigilante e confirma o restante. Sê vigilante e consolida o resto. Talvez você só consiga enxergar os cacos da sua vida. E Jesus então se levanta e diz: eu posso fazer algo com esses cacos, né? Eu quero que você me traga a mim o que restou. Talvez seja pouco aos seus olhos, mas ele pode construir algo sólido com o que resta. Por isso, o teor da igreja, o que resta, né? Ele é o Deus de novos começos. Quando a esperança já não existe, lembre-se, quando se sentir espiritualmente morto, lembre-se do que você ouviu, do que Deus fez por você no passado, do que lhe foi dado. Jesus tem uma forma de criar algo glorioso a partir do que você se lembra. Mesmo num grupo que estava morto, haviam pessoas fiéis à palavra de Deus. Por isso que então o Senhor diz: conheço as tuas obras. Em todo o tempo essa vai ser a fala de Jesus para a igreja: conheço as tuas obras. Hoje tem um monte de gente conhecedor, mas não convertido. Conhece, aliás, teve uma faculdade teológica que abriu aqui na Vila Prudente, e eles estavam com concurso de teologia e me mandaram a grade e tudo mais e tal, e eu fui buscar o currículo dos professores. Todos eram ateus. Extremo conhecedores da história. Sim. Só que iriam formar o quê? Historiadores. Então, na verdade, a faculdade foi para frente, graças a Deus, fechou. Porque para você ensinar a palavra de Deus, tem que conhecer a Deus, né? Não a história. Então aqui você observa o próprio Jesus dizendo: conheço as tuas obras. E tem muita gente hoje conhecedora e quer debater, e quer brigar, e quer expor as suas opiniões, mas não são convertidas ainda, né? Conhece, vive nos padrões bíblicos, mas não crê de fato no que Deus possa fazer. Dizem que Sardes foi a primeira a ouvir o Evangelho, mas também a primeira que se desviou da fé. Países e cidades que foram berço do Evangelho foram os primeiros a apostatar da fé. Prova da história é justamente aqui esse berço da história, a Europa, que evangelizou o mundo da época. Hoje ela se tornou um campo missionário, né? Hoje ela é um grande desafio, principalmente por causa aí das filosofias
do islamismo, dos muçulmanos. A Europa que evangelizou o mundo, quando ela deixou de ser missionária e evangelística, ela passou a ser um campo missionário. Voltando agora ao literal. Quando João recebe essa revelação e escreve a carta a Sardes, Sardes era rica, só que totalmente degenerada. Sua glória estava no passado e seus habitantes entregavam-se à luxúria e prazer, e a igreja tornou-se como a cidade. A igreja estava morrendo, não era nem perigosa, nem desejável para a cidade de Sardes. Uma igreja que tinha nome e fama, mas não tinha mais vida. Tinha desempenho, mas não tinha integridade. Tinha obras, mas não dignidade. Eram, de certa forma, falsos ativos, devotos e fiéis. Por isso, necessidade de um avivamento, ter consciência de que há crentes mortos e há outros que estão dormindo e todos precisam ser despertados. Precisamos olhar para essa carta como um espelho em que vemos a nós mesmos por que a igreja está dormindo hoje. Diante de tanto sinal, diante de tanta evidência que a gente está chegando à reta final, por que a maior parte da igreja está dormente? Não sei quantos viram ontem à tarde, a Rússia vai fazer o pronunciamento se vai apoiar o Hamas ou Israel ou Jerusalém. Uma situação de uma guerra que começou como uma guerra religiosa, né? A festividade do Hamas, e tomando uma proporção violenta, aonde a Turquia já definiu seu apoio para o Hamas. E um dos líderes da Turquia pronunciou aí recentemente, dizendo que chegou a hora de exterminar Jerusalém do mapa mundial. Então a gente observa que diante dessa tamanha urgência e necessidade, os crentes estão dormindo, apáticos, dormentes. É só uma pandemia, é só um vírus. Não é só um vírus, não é só uma pandemia. Eu acho que tem uma fuga da realidade. Muitos não querem saber a verdade. Se acomodaram, apostataram, um esfriamento total. Certo pastor convocou todos os crentes para fazer um sepultamento na igreja no domingo seguinte e colocou um caixão em frente ao púlpito. Depois do sermão fizeram uma fila e todos que passavam do caixão, ao olhar para o caixão, eram impactados e saíam chorando de poder observar ali. Quando na verdade as pessoas passavam e olhavam, era um espelho que a pessoa via a própria imagem. Depois isso virou estratégia do G12, depois isso foi para algumas ramificações, mas quando isso aconteceu há muitos e muitos anos atrás, nem se tinha igreja em célula ainda, isso foi um impacto. E aí ele trouxe então um sermão. Está você deitado neste caixão ou não? Nossa. Por quê? Porque precisamos despertar para a vinda de Cristo que está próxima. O diabo não precisou perseguir a igreja. Onde a morte reina pelo pecado, não há morte por martírio. Ou a pessoa morre por levar o nome de Cristo, ou ela está morta por causa do pecado. Aqui a igreja de Sardes se achava viva, mas era aparência. Suas obras o Senhor estava reprovando. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O Senhor reprovou as obras da igreja de Sardes. A fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Muitas pessoas têm feito muitas coisas, mas e diante de Deus? Quando a pessoa peca no começo, vem a dúvida, o medo, a tristeza. Depois,
a consciência fica cauterizada e ela mente que nem sente, peca que nem sente mais. Quando na verdade Paulo vai dizer, não extingais o Espírito. Jesus aponta 3 imperativos para o reavivamento da igreja nessa carta a Sardes. Verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então a primeira, uma volta urgente à palavra de Deus. Avivamento não é uma liturgia animada, inovada, culto festivo, obras abundantes, dons carismáticos, e o povo passando a ter fome de Deus e da sua palavra, que se torna vivo, deleitosa e transformadora. Avivamento é voltar à essência da palavra. Versículo 2: uma volta à vigilância espiritual. Ser vigilante confirma vigiar e fugir de toda aparência do mal. Os crentes fiéis precisam fortalecer os mais fracos. Uma minoria ativa pode chamar de volta a maioria da morte espiritual. Um remanescente robusto pode fortalecer o que resta e o que estava para morrer. E no versículo 4, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Uma volta à santidade. Então, quais são os 3 imperativos de Jesus para o reavivamento da igreja? Uma volta urgente à palavra, a primeira. Uma volta urgente à palavra. A segunda, uma volta vigilante espiritual. Uma volta à vigilância espiritual. E a terceira, uma volta à santidade. Porque o pecado mancha as vestes. Mundanismo deixa a veste suja. Obras sem integridade falam de caráter distorcido, motivação errada e ausência de santidade. Precisamos ter essa volta urgente à santidade. Jesus envia o Espírito Santo para reavivar a igreja. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando ele sopra, a nossa adoração formal passa a ter vida exuberante. Quando ele sopra, os crentes têm deleite na oração e uma igreja moribunda se levanta. O aviso: virei como ladrão, virei sobre ti como um ladrão, sem aviso, quando não esperar, na hora não saberás. A promessa: o remanescente vai andar comigo com vestes brancas, porque são dignos disso, confessaram meu nome. Vestes brancas sempre aponta para a justiça de Cristo. Mas algo também muito interessante que a gente observa no versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Espera aí, então há possibilidade do nome ser riscado? Sim. Sim. Não só ser riscado, como ser apagado do livro da vida. Vestes brancas aponta para a justiça de Cristo, mas persevera até a vinda para não ser riscado do livro da vida. Não riscarei o nome do livro da vida, então existem alguns que vão ser riscados. Quantos que acham que foi batizado, confessou Jesus como Senhor, então pode fazer o que quiser, pode voltar ao pecado, você já foi batizado. Não tem a mente de Cristo, né? Vocês não têm. Não se converteu, não recebeu Jesus como Senhor, não tem o senhorio.
quem confessar Jesus diante dos homens, Jesus o confessará diante de Deus. É o que ele diz na sequência aí. De maneira nenhuma arriscarei o nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Mateus capítulo 10, verso 32 e 33. Mateus 10, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Está chegando aí o período de grande perseguição. E nós precisamos ter isso bem firmado. É melhor você morrer por ter confessado Jesus do que por inferno por ter negado Jesus. Então a ordem de Jesus no versículo 6 agora é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual a mensagem pessoal? Não basta conhecer a verdade, não basta conhecer a Bíblia. Conhecer com o intelecto e não com o coração, com o espírito. É necessário praticar, é preciso crer de coração. Não basta viver dentro dos princípios cristãos e ter uma vida aparentemente de moral elevada. É preciso ter a aparência real da salvação com a consequente e gradual santificação. Tiago capítulo 1, verso 22, Tiago 1, 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Colossenses capítulo 3, verso 16, Colossenses 3, 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Todo o Salmo 119 fala sobre a importância da palavra. Claro que não vamos ler o Salmo todo. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. João capítulo 8, verso 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas decoram só o 32, conhecereis a verdade vos libertará, e não veem que a essência do versículo está no 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Não é um encontro com a verdade, tem que permanecer como discípulo para ter então a verdade da palavra. As cartas às igrejas, elas foram escritas para um cumprimento em ordem cronológica. Então, na história, no tempo de Sardes, a gente pode observar aí que ela está vivendo as consequências do que aconteceu aqui, olha, na Tiatira. Ela vai viver a consequência daqui. Por quê? No ano 607, Bonifácio se declarou bispo universal, o Papa da Igreja. Nem nos anais da Igreja Católica afirma que Pedro foi o primeiro Papa. Pedro nunca foi o primeiro Papa. Tá? O fato de Jesus falar com ele, te darei as chaves do reino, ele não colocou ele como Papa da Igreja. No ano 709, aqui
Tiatira, da Idade Média, 709, foi estabelecido a obrigatoriedade de se beijar os pés do Papa. Obrigatoriedade de beijar os pés do bispo. No ano 754, entrou a doutrina do poder temporal da igreja, ou seja, a igreja tinha poder para tomar decisões até divinas. Opa! No ano 780, foi introduzida a adoração a imagens e às relíquias da igreja. No ano 850 é que entrou o uso da água benta. Então você vê desvios doutrinários dos quais Lutero vai fixar ali as teses, né? Sardes então ocorre meados da Reforma, ano 1517, mas aqui, como falamos, né? Antes de Lutero, tivemos pré-reformadores, entre eles John Huss. 1517 até os dias de hoje. Mas ela acabou de sair de um período negro da história da igreja, que era uma igreja morta, na verdade agora no literal, na antiga capital do reino de Lídia e do rei Creso, que viveu nos anos 560 a 546 a.C. A cidade de Sardes ficou muito famosa porque emitiu as primeiras moedas de ouro, e aquela representa uma cidade decadente da luxúria, apatia e religiosidade licenciosa libertina. É uma igreja morta, suas palavras antônimas, mas intimamente ligadas, dois opostos inadequados, como luz negra, né? Ou silêncio eloquente, ou ainda amarga doçura. Como pode ser uma igreja morta se o Deus vivo habita nela? Igrejas que têm cheiro de morte, mas não tem mais alegria em estar na presença de Deus. A padroeira da cidade de Sardes era Artemis, um culto natural fundado na reencarnação, porque a deusa Cibele foi identificada, na verdade, como aquela que tinha poder de dar vida aos mortos. E Jesus então tem que confrontar. As quatro igrejas anteriores, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, Jesus dirige-se com elogio. Mas a esta de Sardes, Jesus se dirige com uma palavra de crítica, por estar tão indignado com a igreja morta. Ele vai direto ao assunto. A igreja morta coloca mais obstáculos à causa de Cristo do que a soma de toda a perseguição do mundo. Jesus começa confrontando a religião morta. Não pode tolerar a hipocrisia da pretensão espiritual. A morte em Sardes significa que a vitalidade espiritual já não existia mais. Apenas teatro, representação. Eles achavam-se em meio a um deserto espiritual, haviam caído em sono profundo. Igrejas mortas possuem adoração morta. É como andar em museu de cera. Não há vida, tampouco celebração. Adoram como se Jesus ainda estivesse morto e enterrado. Não há mais améns, apenas bocejos. Igrejas mortas têm ministérios mortos. Não há mais evangelismo e missões. Há teias de aranha no tanque batismal. Pois há muito tempo que o berçário espiritual foi fechado, pois nenhum novo convertido nasce nesta igreja. O pastor está morto, os porteiros como múmias e as pessoas sem vida. A igreja anterior de Tiatira permitiu a maçonaria entrar dentro da igreja e pela maçonaria começou a entrar as riquezas. E agora Sardes tem riquezas e começa a fazer monumentos. Infelizmente hoje também há igrejas que já perderam a direção do Espírito Santo e têm templos luxuosos, mas estão mortas. A igreja da Reforma, ela tinha tudo para expandir e resgatar o Espírito Santo, mas não foi adiante. Colocou muita liturgia
deixando muitas sequelas do catolicismo ainda dentro da igreja. Por isso que nós precisamos estar sempre embaixo da direção de Deus. Se a nuvem andar, ande. Se a nuvem parar, pare. Muitos enquadram Deus e o Espírito Santo dentro de uma metodologia humana, dizendo que ele só pode agir dessa forma ou daquela maneira. O que faz Deus rejeitar as obras desta igreja? Feitas para se aparecer, exaltar-se a si próprio. Então o alerta: desperte, vigie, mas não fique correndo atrás de datas para saber que dia Jesus vai voltar ou não. Os sinais dão a evidência de que nós estamos na reta final. Agora, dia e hora, nunca ninguém vai saber. Outro sinal é olharmos para Jerusalém, para Israel, que é o relógio de Deus no mundo. Jesus vem buscar o remanescente de cada igreja. A igreja está cheia de joio, mas tem trigo também, tem o remanescente, e Jesus é que faz essa separação. Em cada carta o Senhor espera o arrependimento. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o seu coração. Quem tem ouvidos, ouça. Deus quer que você tome posição. A igreja de Tiatira estava doente, só que a de Sardes morreu. Não espere passar pela morte, que não tem mais jeito. Aproveite enquanto ainda há esperança. Para concluir aqui, para a gente ir para o intervalo, a importância da cidade era devido ao seu poderio militar, à sua relevante localização ligando o mar Egeu ao interior e a situar-se em um vale muito fértil. Foi a capital do antigo reino de Lídia, na Ásia Menor, e consequentemente parte do Império Persa. Pela produção do ouro, prata, pedras preciosas, lã, tecido, se tornou próspera. No ano 334 a.C., a cidade se rendeu a Alexandre o Grande, e no ano 214, outros dizem 218 a.C., caiu outra vez Antíoco, o Grande, o líder seleucida da Síria. Durante o período romano, pertencia à província da Ásia, mas nunca mais recuperou seu prestígio. Era uma cidade com um passado glorioso e um presente de pouca importância em termos políticos e comerciais. A igreja de Sardes teve a reputação de ser ativa e viva, mas Jesus sabia que estava quase morta. Ele não fala de perseguição romana e nem de conflito com os falsos judeus. Ele fala de uma igreja aparentemente em paz, mas tomada por indiferença e apatia. A boa fama não ocultou a verdadeira natureza dessa congregação dos olhos do Senhor. Consolida o resto que estava para morrer. É uma última tentativa de resgate. Judas, versículo 22 e 23 diz: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. A igreja de Sardes estava quase morta, mas ainda houve uma esperança de salvar alguns, ou talvez até de reavivar a congregação.